Estamos de volta com o Pauta Especial, conversando com o professor, historiador, vice-reitor do SESMAC, professor Douglas Aprato. Nós estamos conversando sobre a presença holandesa aqui no estado de Alagoas. Durante 24 anos nós tivemos essa presença e, claro, né, professor Douglas, deixou uma série de reflexos. Esses reflexos ainda são sentidos nos dias atuais? São principalmente com relação ao imaginário alagoano, né? Você tem muitas lendas, muitas versões. Por exemplo, a versão, essa igreja aqui foi construída pelos holandeses. Saiu até os livros oficiais de Alagoas, em determinada época, faziam. Foi preciso, na época, o Moacir Santana e nós nos batemos nisso. Então, na verdade, o holandês nunca construiu nenhuma igreja católica pelo simples fato de que ele era rival absoluto do catolicismo. Né? Havia uma guerra religiosa em curso também, né? Além da guerra protestantes, eram calvinistas. A igreja protestante que nós temos aqui, então, em Alagoas, sim, quer dizer, exatamente, é o calvinismo, né? O matriz é o calvinismo, né? Então, o holandês vinha com essa noção de Calvino, que é também o grande alicerce do capitalismo, né? A lógica do capitalismo, a ética protestante, o espírito capitalismo, que Max Weber tratou com tanta maestria, né? E você tem, então, essa versão de que essa igreja aqui, você chega na cidade, essa igreja foi construída pelos holandeses. Estava no livro de história de Alagoas, né? História da Secretaria de Educação, em determinada época. Uma história com ele, professor. Então, na verdade, nunca existiu nenhuma igreja, não há a menor possibilidade de que foi. As igrejas eram ocupadas como estabelecimentos militares, como intendência, até como estribaria, porque não tinham... A igreja dos colonizadores holandeses é a igreja mais simples, a igreja protestante, você não tem imagem, né? Então não há, são lendas. Há lendas dos túneis, cada cidade que participou dessa Guerra do Açúcar, você tem as versões de que existiam túneis, e existem alguns túneis, né? Que também tesouro, na lenda de tesouro, Porto lenda Calvo, de fantasmas. Penedo estariam nessa discussão? Porto Calvo, Penedo, Alagoas do Sul, Maragogi. Onde é que a gente tem essa presença no mapa alagoano, que é mais evidente? Olha, no livro a gente traça um roteiro, digamos assim, para conhecer a Alagoas holandesa. A partir de Maragogi, que é a porta de entrada, e Porto Calvo, que era o grande bastião militar do norte, uma cidadela militar, né, que tinha ali o domínio daquela região, nos morros, até o sul, Penedo, que era o Forte Maurício, que dominava estrategicamente o Rio São Francisco. E partindo aí do norte, você tem Paripueira, Passo de Camaragibe, né? Você tem Marechal Deodoro, você tem Penedo, principalmente. Então você pode correr em diferentes lugares, né? Porto de Pedra, porque naquela época não existiam os atuais municípios. Existiam, quer dizer, Penedo, Porto Calvo e Alagoas do Sul, que é Marechal Deodoro, existiam, né? Porto de Pedra, Paripueira, isso não existia, eles faziam parte da região norte. Camaragibe existia, né? Então você tem um roteiro da presença holandesa aqui em Alagoas no livro, nesses lugares, né, retratados pelo Zé Ronaldo, foi um parceiro, nós tivemos uma parceria muito boa com os artistas também, e o Zé Ronaldo, comigo, a gente fez esse roteiro que poderá você colocar, por exemplo, ali em Paripueira, você tinha um forte, haviam 4 fortificações aqui holandesa, a mais importante, além de Porto Calvo e Penedo, que era o do Suaçuí, onde foram encontradas muitas peças que estão hoje sob a guarda da Universidade Federal de Alagoas, né? Algumas importantes, né? Armas e balas e porcelanas e jarros e uma série de coisas. Na arquitetura a gente pode identificar algum? Não, nós não temos nada expressivo na arquitetura porque foram arrasadas, né? Você sabe que lá em Pernambuco ainda se manteve alguma coisa, as pontes que serviam de transporte, mas normalmente os vencedores, né, como em Cartago, Belém da Cartago, você não ficou nada importante. Esses fortes mesmo um tempo foram abandonados, né, e a cultura a gente deixa algo que possa expressar o mesmo nas palavras? Eu acho que na cultura a importância grande é na ciência, onde você começou um trabalho, né, e principalmente nas artes plásticas, né? Eu diria que
você encontra, começa nas artes plásticas aqui o movimento artístico que trazia, né, que Franz Post, Eckalt, todo aquele pessoal que veio com o Nassau iniciou, retratando as paisagens, retratando o povo, os tipos humanos, né, os animais, a flora, né? Então é interessante que as artes plásticas tiveram um desabrochar muito importante, porque Nassau trouxe uma... E os holandeses estavam no estágio assim mais desenvolvido, né, digamos assim, com relação aos povos ibéricos, e eles tinham a tecnologia mais adiantada. Estavam começando, o capitalismo começa aí na Holanda, na Inglaterra, né, mas a Holanda é cabeça com sociedade, né, tem ações, a Companhia das Indústrias Ocidentais tem acionistas. Então, deviam prestar contas aos acionistas dos investimentos que estavam sendo aqui, dos engenhos que estavam sendo construídos, da compra e venda do açúcar, da guerra, das despesas de guerra. Então, isso tudo tem que ter relatório. Então, nós temos os relatórios dos comissários holandeses, Van der Dussen, Walbeck, Moucheron, né? Então, você tem um relato, o Elias Hackman, que é, aliás, uma beleza de narrativa dos costumes indígenas, muito interessante. E você tem, então, essas artes plásticas que aqui nós fizemos, Elias, então, um contraponto, mostrando a continuidade desse processo artístico com a utilização dos nossos pintores atuais, a partir do Pierre Chalita, da capa, né, cedido pela sua esposa, que hoje é viúva, Solange Chalita, né, essa capa que é um belo quadro, um belíssimo quadro, aquela coleção dos 500 anos, né, que é invasores holandeses, aqui as bandeiras. E quando a gente fala em parceria, o senhor tem uma parceira que está em praticamente parceira, todas as últimas obras. Nós trabalhamos, temos um trabalho de quase 11 anos já, de várias obras. Carmen Lúcia trabalha exatamente, ela faz essa análise de cada artista. Nós tivemos o Pierre Chalita, o Dida Lira, né, o Incêndio de Marechal Deodoro, tivemos Rogério Gomes fazendo a Rosa dos Ventos, que era um aparelho tecnológico usado uma tecnologia avançada, usada para a época, né, que procurava exatamente mapear, registrar os pontos geográficos importantes. Eles estavam procurando o campo dos arrozais dos Inaúmos, que onde é que entre esse vale de São Miguel e atingindo Anadia, principalmente Anadia e São Miguel, onde as terras eram muito férteis, não havia produção de alimentos, que o holandês, ele é, acima de tudo, muito comerciante. Ele estava muito na atividade comercial, nas sociedades, no banco, nas ações, né, quer dizer, sociedade por ações. Então, o ibérico, principalmente o português, é mais agrário, né, é mais do campo. Então, você tem essas duas culturas que são diferentes. E nós usamos muito, como você tem pouco atividade artística no campo, o holandês, que era muito da cidade, exatamente a questão urbana, da qual Alagoas só vai ter um contexto urbano mais forte no final do século XIX, no segundo quartel. Isso atrasou um pouco, porque é na cidade onde circulam as ideias, onde as pessoas debatem, onde as pessoas se encontram, né? O campo já há uma maior dificuldade, que você já mora mais isolado, com menos comunicação, as pessoas se visitam com menor intensidade, você não tem um conjunto de pessoas discutindo, você não tem escolas, né? Você não tem pessoas letradas para conversar, né? Então, o holandês é mais urbano. E por isso o Recife se tornou mais urbano, por isso o Recife desenvolveu mais uma cultura, digamos assim, urbana, e Alagoas ficou muito segregada como periferia da capitania, muito rural. Alagoas é mais agrária, né? O holandês é que criou essa mentalidade mais urbana. Como é que se dá a saída, a presença portuguesa de fato e a expulsão holandesa aqui do Estado? Bom, nós temos um fator aí muito importante, que é a religião, né? Embora houvesse uma certa condescendência com relação na época de Nassau, mas a Igreja Católica nunca aceitou de bom grado o holandês por ser protestante, né? E a gente sempre tinha, até eu me lembro quando
quando eu era criança, das dificuldades que os protestantes sofriam em São Miguel. Era o chamado bode, as pessoas passavam na casa dos protestantes e berravam, né? Nem queriam vender. Meu pai, por exemplo, era muito criticado porque vendia as pessoas. Então você imagina naquela época, isso no século XX, você imagina naquela época a igreja demonizava o protestantismo, né? E isso foi a maioria do povo ibérico, que é profundamente católico, arraigadamente católico. Então isso foi um elemento muito forte, além do fator econômico também, da cobrança das dívidas dos proprietários, que deviam os empréstimos contraídos com a Companhia das Índias Ocidentais, e que Nassau ia ampliando o prazo, amortizando com uma certa habilidade, mas a companhia chegou um momento que você não queria receber de uma vez, essa coisa do credor querer. Isso pesou muito também, além de Portugal ter saído da coroa espanhola, conseguiu a sua independência e queria retomar a sua colônia aqui no Brasil, a capitania de Pernambuco, que era a mais rica da época, mais florescente. Aspectos econômicos, sim, religiosos. Aspecto econômico, religioso dentro desse processo. E além disso, ainda existia o quilombo dos Palmares para atrapalhar a vida de todos eles. Essa situação, Zumbi, uma terceira via. Uma terceira via aí nesse processo. Situação. Né? Bom, para que a gente possa concluir, eu gostaria que o senhor falasse, porque a presença holandesa ela continua. Sim. E continua num símbolo, um dos símbolos mais destacados sim, da nossa Quase do nosso nós estado, íamos que esquecendo é a bandeira. disso. A bandeira de Alagoas, ela é uma herança holandesa, né? Quer dizer, o Dr. Theo fez um trabalho belíssimo, exatamente esse mundo agrário, que é as 3 cabeças de comarcas importantes que originaram Alagoas, que é Porto Calvo, Alagoas do Sul, Marechal Deodoro, né, hoje, e Penedo. Na verdade, os holandeses trouxeram com esse movimento artístico, trouxeram a heráldica. Então, cada cidade, cada vila importante do seu domínio, o artista holandês, os artistas criavam uma heráldica, criavam um símbolo. Então, as tainhas de Marechal Deodoro de hoje eram as tainhas de Alagoas do Sul, né, foram colocadas na bandeira. Os morros de Porto Calvo estão lá, que também foi herança holandesa. E o Forte Maurício, que era o farol estratégico da região são franciscana, estava lá também com a sua heráldica, foi levado para a bandeira. As cores que estão na vertical, na verdade, são as cores na horizontal da bandeira holandesa. Então, além disso, a gente tem que ver o seguinte... Isso é uma provocação a Recife, não a Pernambuco? Como? Uma provocação a Pernambuco, uma provocação alagoana, não? Não sei. Eu acho que é a volta às raízes, né, agrária de Alagoas, porque, na verdade, a primeira bandeira era muito assim, que era republicana, que era interessante, eu gosto até, talvez até mais, era, na verdade, o sonho industrial, de industrialização, a cachoeira de Paulo Afonso, o algodão, né? Mas o Dr. Theo retomou com muita elegância e também tem muito a ver conosco, né, que é nossas origens, essa bandeira holandesa. Além disso, quando os holandeses saíram, nem todos os holandeses saíram daqui na expulsão, né? Muitos deles estavam casados, já tinham 24 anos, muita gente vida, né? E morte, né? Muita gente morre 24. Então fixou e ficou, né? Os Vanderlei, muitas famílias holandesas ficaram aqui na moita, na surdina, adotaram, né? Adotaram os costumes, a religião e foram se ambientando e ficaram até hoje. E deixaram aqui. Você vai encontrar muito louro, muitos olhos azuis no sertão, principalmente no sertão, que estava mais preservado aqui do litoral, da vigilância do litoral contra os invasores. Professor Douglas Aprate, eu só tenho a agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos aqui no programa. Até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer estar aqui e ser entrevistado por você, que também me enriquece muito com as suas inquirições. Muito obrigado. Tá bom. O Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira, às 19 horas, enquanto durar o horário de verão. Claro, e eu conto com você.